Sejam bem-vindas! Oi, gente! Mais um episódio para honra e glória do nome do Senhor. Gente, tá quase acabando. A gente já viu tanta coisa até aqui nessa temporada. Verdade. Tantas mulheres de Deus. E Deus tem nos surpreendido aqui. E, gente, de verdade, a gente tem que agradecer muito a Deus também pela parceria que a gente tem com a CW15, porque é aqui que a gente grava os nossos episódios, né? É aqui que a gente consegue colocar tudo, encaixar tudo, né? Fazer o podcast, receber as nossas convidadas. E você aí de casa também que pensa em ou ter um podcast ou então trazer os seus negócios para cá, que é o lugar perfeito para você trazer, né? A gente vai deixar aqui o arroba deles para você poder ir lá seguir e ver as salas comerciais que tem aqui, que são várias, né? Então, a tua empresa, eu tenho certeza que ela cabe aqui. Então, entre em contato com eles. E já aproveitando, né, não poderia deixar de falar também da nossa nova parceria, né, que é a Diferente Jeans, que assim, tem nos vestido com muita elegância, muita classe, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? E a gente vai deixar o arroba deles aqui também para vocês irem lá, seguir. No Instagram deles, sempre eles estão postando as tendências, as coisas, os jeans que estão chegando novos. Toda semana tem novidade para vocês. Então não deixe de ir lá de seguir. E nas lojas também. São 2 lojas aqui em Marília. Tá bom? É isso. É isso! E hoje nós estamos com uma convidada que ela é bem conhecida aqui na nossa cidade, né? E acredito que em outros lugares também. Ela é uma mulher empreendedora, cheia de história para contar pra gente como ela começou. Ela é casada com o Guilherme, mãe do Pedro Miguel e do Felipe, e ela é CEO da Ju Fiore Forminhas, que é uma fábrica aqui da nossa cidade, que já tem 8 anos de história. Tem coisa aí para contar. Ela é formada em administração, começou a trabalhar bem jovem e passou por diversas áreas até encontrar onde ela está hoje no empreendimento. E hoje nós vamos conhecer ela. Seja bem-vinda, Ju Fiore. Obrigada. Eu amei o convite, fiquei muito contente quando eu recebi o convite, até pelo propósito mesmo, né, do podcast de vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E vamos falar um pouquinho da minha história, né? Vamos começar desde o início, né? Aham. Bom, eu falo assim, a Ju Fiore, ela nasceu através de um buquê. Só que antes desse buquê, eu falo que a Ju Fiore nasceu com a minha história mesmo, né? Todos os lugares que eu passei, fiz faculdade de administração de empresas, bem novinha, com 17 anos eu já comecei minha faculdade. Depois eu trabalhei muito tempo com vendas, né? Vendas externas, venda em varejo, supervisionei equipe, depois trabalhei num e-commerce, trabalhei numa fábrica também, fábrica, na Nestlé, né? Deus foi te preparando, literalmente. Isso. Então eu falo que todos os lugares que eu passei, todas as experiências que eu adquiri, hoje eu uso na minha empresa, né? E aí lá em 2017 eu já estava noiva, ia casar, e tinha uma amiga também que ela também estava nesse processo do casamento, ela ia casar um pouquinho antes, e a gente sempre ia ver as coisas juntas do casamento. Aí ela falou, Ju, eu vou ver um buquê de EVA. Vamos comigo? Falei, vamos. Era até aqui na 15 de novembro. Uhum. E aí a gente foi ver esse buquê. Na época eu era CLT. Era R$100 o buquê. Tinha que dar R$30 de entrada. E na época eu não tinha esses R$30 para dar de entrada. E aí ela comprou e eu não, né? Só que daí eu, muito curiosa, eu fiquei olhando. Eu falei, nossa, como será que faz? Né? E cheguei em casa e fui pesquisar no YouTube. Tudo que você pesquisa na internet, depois o algoritmo vai te entregando, né? E a partir dali, o algoritmo começou a me entregar cursos de EVA na cidade, de flores, de arranjo. Não sei se vocês já viram. Uhum. E aí eu falei, vou fazer, né? Gratuito. Aí fiz o primeiro curso, aí aprendi a fazer arranjo de flor. E dentro desse curso, aí ele falou, se você não colocar o miolo da flor, vira uma forminha para doce. Como a gente estava noivo, procurando coisas para economizar no casamento, aí eu falei, falei pro Gui, né? Falei, vamos fazer as forminhas no nosso casamento.
E aí nisso eu comecei a pesquisar na internet como que era a saída das forminhas. E na época não tinha muita concorrência, né? E como eu tinha essa experiência do e-commerce, eu vi que era algo que dava para empreender. E aí eu fiz os primeiros modelos. Na época eu lembro que a sogra emprestou um cartão para comprar, aí o Gui foi lá, tirou outro e a gente foi assim. E aí fomos para São Paulo, compramos alguns materiais e aí a gente fez os primeiros modelos, recortando tudo na tesoura. Fiz uma página no Facebook, que foi em março de 2017, e comecei a anunciar em grupos de noivas. Então, o que eu fazia? Noivas Fortaleza, noivas Maceió, noivas Curitiba, e eu ia colocando. E aí, nisso, começaram a aparecer as primeiras clientes. O dinheiro que ia entrando, eu ia fazendo tráfego pago. Desde o início, desde 2017, investi em tráfego pago, que eu falo que foi isso que também fez a Ju Fiore se tornar conhecida, né, no Brasil. E aí a gente foi tendo aí os primeiros clientes. E antes disso, que é uma coisa, acho que é a coisa mais importante, quando eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei em CLT, eu não estava dando resultado, né? E eu estava muito infeliz ali, porque eu sempre fui aquela vendedora que gostava de trazer vendas, gostava de trazer resultado, tanto para a empresa quanto para mim também, pessoalmente. E eu não estava dando resultado. E na época uma pastora me acompanhava e ela foi orar comigo, ela falou: Ju, Deus não vai mais deixar você dar resultado para ninguém, porque as pessoas que você está trabalhando não servem a Ele. E Deus quer que você tenha uma empresa, Ele vai te dar um negócio para que você possa abençoar outras pessoas. E aí ali eu peguei aquilo, mas eu achei que fosse ser algo para eu fazer em casa, né? Enquanto o marido saía para trabalhar, algo para eu ficar em casa com os filhos. Mas aí Deus fez algo além do que eu podia imaginar, né? Aí a gente começou num quarto de apartamento. Eu morava ali no Marega, sabe? Aí meu filho acabou saindo do quarto dele, aí comecei ali, né, antes mesmo de casar, comecei ali, comprei as peças, eu não tinha máquina, então eram frisadores, eu esquentava em sanduicheira. Gente! Nossa! Até quando eu postei, há uns anos atrás eu postei, várias pessoas, nossa, ela esquentava na sanduicheira, né? Uma frase que eu tenho pra mim, antes feito do que perfeito. Então, assim, o que eu tinha era sanduicheira. Então, eu usava. Eu nunca coloquei empecilho pra fazer. Então, eu esquentava as peças na sanduicheira. Eu lembro que eu tinha 4. Trabalhava eu e meu irmão. Trabalhou eu e minha mãe. Então, era 2 pra cada. Esquentava uma peça, aí eu tirava, fazia 20 forminhas. A outra tava esquentando. Enquanto a outra esquentava, eu fazia 20. Depois eu trocava, fazia mais 20. E assim a gente ia fazendo, recortava tudo na mão, ficava com calo na mão porque não tinha maquinário e assim foi indo. Aí eu lembro que eu precisava fazer um curso na época que custava R$800, isso lá em 2017, para aprender a engomar tecido, engomar, fazer umas técnicas diferentes que eu não sabia, né? E aí eu lembro que eu fui num culto no domingo, eu saí de lá e falei pro Gui, né? Falei assim, até essa semana eu vou conseguir pagar o curso. Ele falou, nossa, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Aí eu lembro que na segunda ou terça-feira, uma cliente de Lins, ela fechou 2.000 forminhas comigo, a 40 centavos, deu R$800 o valor do curso, para que eu, sem me conhecer, sem ter assim... Ela pagou assim, transferência bancária para mim, né? Na época não tinha Pix. Pagou à vista, sem me conhecer. E aí eu consegui fazer esse curso e aprimorar as técnicas, né? E aí foi indo. Daí do quarto do apartamento a gente foi para um salão, para uma sala comercial ali perto, para baixo da igreja São Bento. Aí a gente ficou lá alguns meses. Aí eu casei. Logo depois do casamento eu engravidei do Felipe, que hoje tem 7 anos. E aí eu não podia mais ficar subindo escada, né? Lá tinha escada. Aí foi onde a gente decidiu alugar uma casa maior, colocar a empresa e a casa. Aí nisso a gente seguiu por uns 2 anos,
Aí a casa foi, cada vez mais a empresa pegava um cômodo da casa, né? Então, assim, a empresa começou com um cômodo, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois não tinha, a gente só sobrou o quarto. Só tinha um quarto pra eles, o resto era só empresa. Aí não dava mais. E aí foi quando a gente decidiu procurar um barracão mesmo, né? Que é onde a gente tá até hoje. Aí, em final de 2019, a gente conseguiu esse barracão, a gente mudou pra lá. Na época, assim, dava até eco, porque tinha só a nossa primeira máquina que a gente conseguiu comprar de corte, mais uma máquina, que daí já era uma máquina mais automática para fazer as forminhas. E aí a gente mudou para lá. E aí, o que aconteceu? Até finalzinho de 2019, como eu trabalhava em casa, eu era comércio, né? Comércio varejista. Quando a gente mudou para lá, aí eu falei pro meu contador, eu falei, agora a gente tá virando uma fábrica, uma indústria, a gente precisa acertar essa questão, né? Porque agora a gente vai realmente se tornar uma fábrica. E aí ele falou, você tem razão, vamos verificar. E nisso a gente mudou toda a documentação da empresa para indústria. Isso foi de fevereiro para março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Foi o Covid? Pandemia. E aí, em março de 2020, todos tiveram que fechar, né? Menos indústria. E aí, o que aconteceu? A gente não precisou fechar as portas, porque a gente virou indústria naquele mês, sem saber que tudo isso ia acontecer, né? Então, na pandemia, infelizmente, aí o setor de eventos foi totalmente, né? Foi um dos segmentos que foi mais afetado, mas a gente não precisou fechar. Aí, Aí a Juliana entrou em cena, né? Eu falei assim, o que a gente pode fazer para que isso não nos afete? Até então a gente só atendia grandes eventos, 500 forminhas, 1000 forminhas. Falei, não, o pessoal vai estar dentro de casa, eles precisam comemorar em casa. Então a gente vai começar agora a atender kits pequenos. Aí foi onde a gente começou a criar kits de 100 unidades, 200 unidades, festejo em casa. E aí nisso a gente começou a atender essas pessoas que não podiam sair para a rua, mas queriam comemorar em casa. E aí, nisso, durante a pandemia, foi onde o nosso negócio alavancou. Nossa. Porque daí a gente já estava no online, né? A gente já estava lá. Aí foi onde a gente cresceu no Mercado Livre. Aí depois veio a Shopee. Quando liberou os eventos, a gente não tinha parado, então a gente tinha matéria-prima, a gente tinha forminhas prontas. A gente conseguiu atender todo mundo que veio em cima da hora, porque liberou, queria casar no próximo mês. Então foi onde a nossa empresa assim triplicou de faturamento, foi na pandemia. Então assim, foi um cenário muito difícil, né? Eu falo assim, eu não desejaria passar por uma pandemia novamente, né? Porque ela trouxe assim muitas incertezas para nós. Mas na pandemia a gente conseguiu, mesmo no meio assim dessa dificuldade, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu tirar ali algo que a gente pudesse falar assim, não, vamos por aqui, que a gente vai conseguir caminhar. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido abrir portas de emprego na pandemia, né? A gente saiu, acho que tinha 6 funcionários, a gente foi para 15 funcionários na pandemia. Então, assim, foi onde a gente começou a dar nossos primeiros passos ali para se tornar uma grande fábrica. E é isso, né? Hoje a gente tem 8 anos de história. Além das forminhas, a gente foi introduzindo outras coisas, né? Compramos a máquina de corte a laser, então hoje a gente faz toda a parte de MDF, acrílico. Agora a gente tá com a plotter de impressão, então a gente faz coisas adesivadas. Então, tudo que dá para personalizar para o casamento, para festas, a gente faz quadro, também. Inclusive, aquela foto maravilhosa. Foi ela que fez, tá? Nossa, Um bordei na sala, assim, ó. Muito lindo. Então a gente vai aproveitando. Hoje a gente começou a trabalhar com envelopes para convites também, que é algo que tá tendo muita saída, sacolinha para lembrancinha, caixinhas personalizadas. Então a gente vai ampliando, né? Porque o setor de festas é algo infinito que dá para você ir colocando, né? Hoje somos em 40 pessoas lá dentro para fazer tudo acontecer. Fico muito feliz e muito assim, honrada e agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito ali. É muita gente, né? E faz pouco tempo que vocês abriram uma loja aqui na cidade, né? Isso. A loja a gente abriu em março desse ano, que foi numa conversa assim,
como o nosso nome já era um nome forte na cidade e a gente conseguiria, muita gente procurava aqui na cidade. Aí, como a gente fazia? A gente faz o atendimento no comercial e depois a pessoa retirava na fábrica. Só que às vezes a pessoa queria ver o produto e a gente não tinha esse local para atender, porque lá na fábrica não tinha esse espaço. Então aí a gente pensou em abrir a loja, aí nisso colocar os nossos produtos e também colocar outros produtos de outros fornecedores de festa, para que as pessoas de Marília pudessem ir até lá e ver os nossos produtos em mãos, né? Aí acaba que hoje, em vez de a gente vender os produtos dos outros fornecedores, o que a gente mais vende na loja é os nossos produtos. O pessoal vai lá realmente para ver mesmo os nossos produtos. Nossa, que legal. E você falou um pouco sobre a questão da dificuldade, né? Assim, o cenário de dificuldade que estava no mundo, né? Um cenário difícil. E isso é muito legal porque muitas pessoas, quando entram nesse cenário de tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Né? E aí simplesmente para, não continua mesmo no cenário. E assim, tudo ao seu redor tá assim, caótico, literalmente. Porque quando entrou a pandemia, o cenário era o dos piores, né? Nos noticiários e para o desemprego, para tudo, para todos os cantos. E muitas pessoas param no meio do caminho porque se deparam com esse cenário, um cenário ruim. Que você fala assim, meu Deus, não tá nada favorável aqui, acho que eu vou parar. E se você tivesse parado lá, você não teria vivido, mesmo nesse tempo, a melhor parte, assim, para alavancar a sua empresa, né? Sim. Eu acho, assim, eu sou uma pessoa muito resiliente. Então, acontece alguma dificuldade, no dia que acontece eu posso até dar uma baqueada, né, me reservar um pouquinho. Às vezes eu gosto de ficar um pouco mais sozinha, assim, para pensar. Mas no outro dia eu já tento procurar uma solução. Então, eu sempre procuro solução muito rápido, né? Isso é bom e é ruim, né? Às vezes você acaba buscando uma solução muito rápido, né? E não era aquilo que você tinha que fazer. Mas na maioria das vezes, eu acho que a gente não verificar o problema e sim a solução acaba nos ajudando muito, porque problema sempre vai ter, né? E se a gente deixar os problemas nos paralisar, aí a gente acaba, né, ficando com medo de tudo. Ah, será que eu dou o próximo passo? Será que não é hora de parar? Então eu acho que a gente não pode deixar os problemas nos paralisarem. Então é isso que eu tenho comigo. Então, assim, surge alguma questão lá na fábrica, né? Porque eu acabo tendo, quando surge algum problema maior, hoje eu tenho várias pessoas para me ajudar. Tenho a minha gerente na fábrica, tenho minha gerente no comercial, então eu tenho hoje meus braços de apoio ali. Mas, lógico, sempre que surge alguma coisa mais grave, eu tenho que entrar. Mas eu sempre procuro ver uma coisa boa, né? Porque se a gente olhar para o problema, a gente paralisa. Paralisa. E sempre vai ter uma solução, né? A pandemia foi terrível, mas assim, mas ela tá aí. O que a gente pode fazer para tentar contornar isso, para tentar deixar um pouco mais leve? Foi o que a gente tentou fazer, né? E deu super certo, né? Tem muitas pessoas que contam isso, né? Que, tipo, na pandemia foi um up, assim, né, pra empresa, pra algo que faz em casa. Sim, porque muita gente saiu do físico e foi pro digital. Porque, na verdade, eu acho que a pandemia acelerou o digital, né? Porque já era previsto que a maioria das empresas teriam que ir pro digital, né? A pandemia acabou acelerando, né, essa questão do digital. Quem já estava acabou, né, se fortalecendo mais, e quem entrou ali primeiro também está conseguindo, né, grandes resultados. É verdade. E você, quando mais jovem, você já pensava em empreender ou não? Olha, já. Por quê? Na faculdade, a gente teve balcão de projetos. Na verdade, eu acho que eu já empreendi desde muito cedo. Na faculdade, eu lembro que eu fazia trufa para vender, para poder pagar a faculdade. Meu, acho que tem gente que nasce empreendedor, não tem como, Então, assim, eu saí de casa eu tive que sair de casa muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos, né? Então, eu tive que me manter desde os 17 anos. Então, eu não tinha pai e mãe para pagar minhas contas. Então, assim,
precisava, era eu por mim, né? Então, assim, a minha faculdade foi mais uma bênção que Deus fez na minha vida. Na época eu trabalhava para um advogado, ele era procurador de uma faculdade, então ele conseguiu bolsa para mim. Ela não era 100%, mas eu pagava muito pouco. Então, assim, eu lembro que eu ia a pé trabalhar para eu pegar o dinheiro que ele me dava do Vale Transporte para eu depois ir para a faculdade do trabalho e depois voltar para casa. Então, era assim que eu fazia. Aí eu fazia trufa para vender na faculdade, vendia lingerie na faculdade, fazia crochê, fazia jogo de tapete de banheiro, sabe? Aqueles joguinhos com 3 peças. Fazia, vendia. E foi assim que eu fiz. E eu, na verdade, lá atrás eu era muito tímida. Eu era mesmo assim, fazendo essas coisas para vender, eu era muito tímida. E eu lembro que no último ano de faculdade eu fiquei desempregada. E eu ia nas entrevistas, ninguém me contratava, porque eu era muito introspectiva. Aí teve um dia que eu falei, quer saber? A próxima entrevista que eu for, eu vou ser contratada. Eu cheguei na entrevista, falei mais que o entrevistador. Ele me contratou na hora. E foi justamente o meu primeiro emprego com vendas, né? Que foi no telefonia móvel. E foi o trabalho assim, que eu mais adquiri experiência nessa parte comercial de vendas. Eu lembro que era o último ano de faculdade, eu não ia fazer formatura. Aí eu lembro que o meu primeiro salário, eu consegui ser a melhor vendedora, eu consegui pagar minha faculdade, a formatura à vista. Então eu consegui fazer minha formatura. Aí depois eu já vendi produto de cabelo. Gente, já vendeu de tudo. Já. Aí o balcão de projetos a gente fez também. Depois teve uma parte da minha vida que eu e meu irmão se juntamos, aí a gente fez um balcão de projetos para tentar entrar lá na incubadora da Univem. Aí a gente até foi aprovado, mas acabou não dando sequência. Era algo envolvido com mídia, sempre nessa parte, assim, de marketing, de venda, sempre nessa parte. Então, sempre fui empreendedora. É verdade. Sempre. Muito Mas bom. se você me falasse assim, você imaginava ter uma empresa hoje do tamanho? Não imaginava. Não imaginava. Porque hoje, tipo assim, tem 40 pessoas que dependem de você, Sim. né? Querendo ou não. E acho que é uma virada de chave, assim, muito, muito grande. Sim. Né? Porque no começo você tá ali, só no primeiro cenário é você e sua família, e depois, tipo, um monte de gente. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. E o que você falou é verdade. Eu acho assim, acho não, né? Que a gente passa por outros lugares, outras empresas, mas é exatamente, a gente não entende, mas é Deus nos preparando para aquilo que Ele vai entregar no futuro, Sim. né? Então, tipo, você vê cada detalhezinho que você viveu como CLT, hoje você pode colocar na sua empresa. Eu falo muito isso para eles, quando eu converso com eles. Falo, gente, quem tá alimentando a máquina. Eu falo, você não pensa que você só tá colocando uma forminha, um papel numa máquina, né? Pensa que você tá colocando ali um papel que vai virar uma forminha, que ela vai para um casamento, que ela vai deixar uma pessoa mais feliz, realizada, depois ela vai se tornar uma foto, uma lembrança, né? E tudo que a gente fica assim, a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho, né? Então a gente convive às vezes mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa casa. Então a gente precisa tirar proveito desse tempo que a gente passa, né? Ter um ambiente de trabalho harmônico, poder extrair o melhor das pessoas, dar o nosso melhor para as pessoas. E tudo que a gente adquire, ninguém tira da gente, né? Então, por exemplo, trabalhei numa fábrica. Lá eu vi como que era o processo produtivo. E hoje eu tenho uma fábrica, né? Então eu consigo comparar, lá era feito assim, hoje a gente consegue melhorar, fazer assim, né? Vendas, a mesma coisa. Todos os lugares de vendas que eu passei hoje me ajudam, né? Então, às vezes a gente olha só para o momento que a gente tá, mas a gente não vê que esse momento, de repente, está nos preparando para algo maior, né? Então, a gente precisa dar o nosso melhor. E assim, quando eu comecei a empreender nas forminhas, eu trabalhava CLT para uma pessoa. E o que aconteceu?
eu fiz a página das forminhas e comecei a anunciar. Quando eu vi que o meu celular começou a lotar de mensagens e eu estava trabalhando, eu falei, não é justo com essa pessoa. O que eu fiz? Eu me desliguei para eu focar só nisso. Era algo incerto, porque lá eu tinha um fixo e aqui eu não ia ter. Mas eu falei, eu não posso roubar meu patrão, né? Porque se eu estiver aqui usando o tempo que ele está me pagando para ficar respondendo minhas clientes, não é correto, né? Então, assim, todos os lugares que eu passei até hoje, eu procurei sempre dar o meu melhor. Mesmo que eu não concordasse com alguma coisa, eu estava sendo remunerada. Então, eu acho que Deus, ele vê tudo aquilo que a gente faz de maneira correta, né? Não tem como. Se a gente plantar coisas corretas, a gente vai colher o fruto, né? Sim. Então, ninguém tá vendo. Eu vou... Hoje eu vou trabalhar de qualquer jeito, né? Deus sempre vai estar vendo. Então, assim, dê o seu melhor em tudo que você faz, porque o fruto vem. Não tem como, né? Não vir. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da pandemia, né? Acho que você vai, provavelmente, você meio que respondeu a pergunta. Mas ali na pandemia, que você falou que foi um pouco difícil, né? Foi difícil para todo mundo, claro. Mas tirando esse momento da pandemia, teve algum outro momento que você sentiu insegurança, sentiu medo, né? Essa questão de empreender? Olha... Ou sentiu que não era pra você, talvez? Sim, eu já tive burnout. Vamos falar sobre isso. Fale um pouco mais. Eu tive burnout. Porque assim, eu sou dominante, né? Eu sou colérica, né? Que fala. Então, eu amo fazer. É uma coisa meio insaciável. E às vezes a gente não respeita nosso momento de parar, de descansar. E quando você é empreendedora, você tem essa responsabilidade de ter essas outras pessoas dependendo de você. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário para pagar essa semana, ainda não tenho todo o valor, porque acontece, né? Então, você fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer, Então, você quer, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você esquece, às vezes, de descansar, né? Então, por muitas vezes aconteceu isso, e deu esquecer de cuidar de mim. Então, só trabalhar, das 6 horas, saía da empresa, chegava em casa, ficava no Instagram falando com o cliente, fazendo alguma coisa que pudesse gerar retorno e não descansava, né? Até que chegou o ponto de eu não querer mais. Eu falei, não quero mais. Algo que estava dando retorno, algo que era meu sonho, algo que Deus que tinha me dado, e eu falei, eu não quero mais. Aí foi onde eu identifiquei isso, né? Foi um processo, assim, bem doloroso, né? Precisei procurar ajuda médica. O que é porque eu sou um pouco leiga, não sei o que é. O burnout? É o excesso de trabalho mesmo, assim. Eu não me sentia mais prazer de ter a minha empresa. Eu não sentia mais prazer de estar lá naquele lugar, entendeu? Nossa. Eu não queria mais. Era o excesso mesmo de carga, né? E aí, assim, foi um processo, aí tirei uns dias, aí procurei ajuda médica, aí eu comecei, assim, eu me encontrei no esporte, né, hoje eu pratico beach tênis, então foi algo, assim, que eu engordei, nesse processo aí de burnout, aí eu comecei a ter crise de ansiedade, eu engordei quase, acho que foi uns 12, 15 quilos, e aí, assim, você acaba sendo alguém que você não é, né, e pra você voltar é doloroso e é complicado. Aí eu comecei a fazer esporte, aí comecei acompanhamento também com nutricionista, comecei com ajuda médica também, e aí eu consegui ir voltando e consegui entender que eu precisava do descanso. Aí foi aonde veio essas pessoas também para me ajudar, porque até então eu era a CEO, a que contratava, a que cuidava da produção, a que cuidava do comercial, a que vendia, a que fazia tudo, né? Então, assim... foram processos, e daí foi onde eu fui entendendo, eu falava, não, eu preciso ter uma pessoa aqui, aí foi onde eu encontrei essa pessoa-chave que me ajuda ali na produção, que faz tudo pra mim, aí depois, não, eu preciso ter essa outra pessoa aqui, então assim, a gente sem uma rede de apoio em todos os lugares da nossa vida, a gente não é nada, aí hoje, graças a Deus, respondendo sua pergunta... Sinto muito. Não compreendo.
Ai, Siri, você vai me dar uma dessa? E aí, assim, os momentos, voltando ao que você falou de momentos de dificuldade, o meu segmento, ele tem algumas sazonalidades. Por exemplo, dezembro. Dezembro para comércio, ele é um mês maravilhoso, Natal. Só que para mim, que trabalho com forminhas, né? Todo mundo, o que vai fazer em dezembro? Vai viajar, vai comprar presente né, para todo mundo. Ninguém vai comprar forminha. Então, assim, dezembro sempre foi um mês que eu me descabelava. Por quê? Era um mês que era para eu estar descansando com a família, passando um Natal, um ano novo bem tranquilo, mas eu estava descabelada porque as vendas naquele mês caíam muito, né? Então, daí o ano tem uns 2 anos para cá que a gente está conseguindo virar esse cenário. Aí o que a gente fez? A gente começou a criar produtos sazonais. Então, produtos pro Natal. Nossa. Entendeu? Produtos que eu posso vender para doceiras que elas vão utilizar no Natal. Então, por exemplo, esse mês de dezembro agora, ele foi tão bom quanto os outros meses, né? Então, é coisas que a gente vai aprendendo. Gostei dessa ideia, uma boa, de fazer coisas pro Natal. Sim. Ano novo, legal. Páscoa, a gente começou a vender caixas de ovo de Páscoa, foi muito boa a nossa Páscoa. Que mais? Dia das Mães a gente fez algumas coisas também, mas o que foi melhor mesmo foi Natal e a Páscoa mesmo. A gente vendeu bastante caixa de ovo de Páscoa e pro Natal também a gente vendeu bastante caixinha. Vai se adaptando, né? O Dia dos Namorados também é uma data boa pro comércio, né? Pra vocês é uma data boa? Pra loja foi muito bom. Vendeu bastante cestas. Nossa, vocês fazem cestas. Mas como a gente fez algumas coisas diferentes, eu não lembro se a gente... Não, eu acho que não, foi só na loja que a gente fez. Porque assim, junho já é um mês que é muito bom pra nós lá na fábrica, né? Então a gente não focou muito na questão dos namorados, foi mais a loja. Mas a gente tá agora procurando fazer ações para todos os meses. Então, por exemplo, agora é Dia dos Pais, que tá chegando. Aquele quadro que você fez pro seu casamento, a gente tá fazendo quadros menores com a foto do pai, escrito alguma coisa. Eu acho que eu vou ter que estar cotando. Tem que estar vendo que eu não sei que eu vou dar de presente pro meu pai. E ficou lindo. A gente fez alguns modelos lá, então você consegue. Aí tem uma frase bem bonita, e a foto. Então tem vários modelos. Então a gente tá. Cada data agora a gente tá fazendo. Como a gente tem agora a plotter que dá para fazer as personalizações, aí a gente tá fazendo para as datas comemorativas também. Que legal. Nossa, eu vou pensar nessa ideia. Muito boa ideia. Muito legal. Mas é bom pra minha mãe, porque tudo que eu dou pra ela, ela joga. Ou ela joga, Mas foto não. ou ela perde, ou ela vende. Então Ótima ideia. você tem que colocar. Porque o quadro você pendura ali, ó. Não vai nem. Eu preciso pendurar o meu, porque eu mudei agora, né? Então ainda não deu tempo. Mas eu preciso comprar, sim, aquela fita colante. Eu vou lá na sua casa. Mas hoje, assim, qual é o seu maior sonho? Como mulher, como cristã e como empreendedora? Porque você já tá num nível assim que a sua empresa é uma empresa grande, mas ainda tem alguma coisa que seja o seu sonho? Olha, eu já tive fases na minha vida, igual que eu falei pra ela, né, do burnout, que eu falava assim, não, tá bom, desse tamanho, não quero mais crescer porque dá muito trabalho. Mas hoje, olhando a fábrica ali andando, sabe assim, as pessoas que tem lá, a nossa equipe, eu acho que eu quero mais. Porque assim, eu consigo abrir mais portas de emprego, né? Eu acho que isso é o que gera mais satisfação. É mais nesse cenário que a gente vive hoje, né? De tantas pessoas aí passando dificuldade, de desemprego, né? E então eu acho que a Jufiore ainda tá crescendo. Ainda tá assim, no começo do que ela pode se tornar, né? Como mãe, você falou? Como mulher, como mãe. Bom, meus filhos, um tem 7, outro tem 13 anos, né? Então eu quero trabalhar bastante para poder continuar dando conforto para eles, né? Para que eles possam
serem bem-sucedidos, né? Serem bem encaminhados, que eles possam continuar na presença de Deus, que eles possam constituir, né, uma família linda e que eles possam aí dar continuidade depois a Jufiore, né? Esses dias o pequenininho, eu falei pra ele, filho, o que você vai fazer quando crescer? Antes ele falava que ia ser médico, agora ele já falou que vai trabalhar lá na empresa. Eu falei, então você precisa crescer logo que a mamãe quer aposentar. Então, quem sabe, né, eles dão continuidade. E como que você conseguia isso? Porque a gente, nessa temporada, tem surpreendido a gente, né? Porque a gente tem trago mulheres empreendedoras que têm muita responsabilidade, mas também tem essa parte, né, da casa, da família, do casamento. Então, como que você conseguia isso? Olha, tem hora que eu falo que eu não consegui, sabia? Vou ser bem sincera. Porque, olha, eu tava conversando, né, faço terapia, tava conversando com a minha terapeuta semana passada. E ela falou pra mim, ela falou, Ju, você precisa arrumar urgente alguém pra trabalhar na sua casa em tempo integral. Porque assim, às vezes a gente quer dar conta de tudo e a gente não consegue. Você faz as coisas todas da sua casa também? Tudo? Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana, mas não é o suficiente, porque é muita coisa, né? E assim, a empresa demanda muito tempo, né? Então ela falou, Ju, você precisa, né? Às vezes você fica pensando, mas né? Vai sair do orçamento e tal, mas assim, e a qualidade? Você precisa ter qualidade de vida com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, né? Então é algo que eu tenho pensado, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e não consegue, né? Então assim, eu não dou conta de tudo. Eu tento fazer tudo, mas se eu te falar que eu dou conta, mas é aquela frase que eu falei que é a minha frase, antes feito do que perfeito. Então eu não fico assim, hoje eu não tento me cobrar muito, sabe? Eu já fui de me cobrar muito, mas isso tinha que ser assim, isso que tinha que ser daquele jeito. Não, hoje eu procuro não me cobrar muito, sabe? Porque acho que a mulher se cobra demais, né? E aí a gente fica. A gente não dá conta de tudo. Não adianta falar que a gente dá conta de tudo. A gente consegue fazer do nosso jeitinho, né? O importante é a gente não se cobrar. É isso que eu tenho feito. E o seu esposo hoje ele trabalha com você? Vocês trabalham juntos? Isso. O meu esposo hoje ele cuida da loja. Ele fica só na loja. Então quando a gente decidiu abrir a loja. Aí até partiu dele, ele falou, não, eu quero cuidar da loja, então hoje ele cuida da loja e aí eu cuido da casa. O bom é que fica pertinho, pelo menos, né? Ali. Verdade. Ai, é isso. Deixa eu ver. Hoje, o que você define, o que é pra você o sucesso? Pra você, Jofilho, o que é sucesso hoje pra você? Sucesso? Eu acho que sucesso, primeiramente, é Deus, né? Eu acho que se você não tiver uma vida com Ele, de nada adianta, né? Eu falo assim, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que estão passando alguns momentos assim que você não gostaria que a pessoa passasse, mas a pessoa tá longe de Deus. E aí você fala, mas, né? E não entra, né? Eu falo assim, a minha vida ela só mudou quando verdadeiramente eu entreguei ela para Jesus. Então, assim, eu vou na igreja desde os 17 anos, né? Que foi quando eu saí de casa. Mas eu me converti mesmo em 2009. 2009 não, 2014. 2014. Então, assim, foi um processo ali. Eu, 17 anos, era 2001. Para 2014, né? Depois de 13 anos, né? Ali de idas e vindas. Então, quando eu entendi realmente que Jesus tinha que ser o centro, né, de tudo, que eu passei a ter uma vida para Ele, que foi quando as coisas na minha vida começaram a dar certo. Então, assim, qualquer passo que eu vou tomar na empresa, eu procuro ver se aquilo tá de acordo com a vontade de Deus, né? Muitas coisas já foram propostas para mim que eu recusei, porque aquilo ia sair da vontade de Deus, né? O pessoal que tá comigo sabe, mas aqui vai ser mais barato, tá, mas vai estar ilegal, né? Coisa simples, né? Por exemplo, se você comprar sem nota, você vai ter um desconto.
lá não entra, lá não existe. Na Jufiore não existe coisas que são fora da lei. Então, assim, sucesso para mim é você ter caráter, é você, sabe, honrar as coisas de Deus, né? Eu acho que quando você coloca Ele em primeiro lugar, o restante vem, né? Então, meu propósito é agradar Ele. Minhas decisões precisam estar de acordo com a vontade dEle, né? É lógico, tem alguns momentos que vem dificuldade, né? Você dá uma balançada, mas logo você volta pro foco. Então, para mim, sucesso é isso. Se você não estiver na presença de Deus, não adianta. Você pode ganhar o mundo inteiro, né? Não vai valer de nada. E como que foi o seu processo, assim, de conversão? Você conhece... Quando você se converteu? 2014. Olha, eu tô com guia há 9 anos, né? E eu tenho um filho hoje de 13 anos, né? Eu tive o meu filho de um namoro, né? Eu tava longe de Deus. E aí, quando meu filho tinha 1 ano e pouquinho, eu lembro que eu fui num culto e a palavra foi Apocalipse 3, né? Que fala que se você é morno, que você seria vomitado da presença de Deus. Então, ou você era frio ou você era morno. Então, naquela época, como eu tinha tido meu filho, fui mãe solteira, eu tinha vergonha, sabe? Então, eu ia de vez em quando, não ia. Aí, naquele dia, eu falei assim, não, eu não quero ser morna. Porque se eu ficar não vindo, eu vou ser vomitada da presença de Deus. Aí, naquele dia, eu decidi, eu falei, não, independente de qualquer coisa, eu quero servir a Deus. Aí, eu lembro que eu fui lá na frente, no apelo, e aí eu busquei uma célula, que foi algo que me ajudou muito. Eu ia com meu filho, ele era pequenininho. Eu comecei nos cultos de jovens. Eu lembro que eu levava ele e falei, não vou ter mais vergonha disso, porque é a minha vida, a minha história, né? Então eu não posso anular a minha história, algo que aconteceu. E aí eu lembro que a partir disso, outras meninas também que tinham filhos começaram para o culto de jovens, então eu acabei até sendo, sabe, um modelo para que elas também fossem, né? Aí eu lembro que pouco tempo depois eu me tornei líder de célula, da célula que eu ia, e a minha célula só tinha casais. E eu liderava casais, sendo solteira, mãe solteira. É coisa que só Deus faz, né? Eu falo que Deus faz umas coisas meio doidas. E assim, todo mundo me respeitava, foi assim um tempo muito maravilhoso. E aí eu me dediquei nesse ano, assim, nesse processo, acho que foram uns 2 anos até eu começar a namorar com o Guilherme. Tudo que tinha na igreja, eu tava, de jovem, de tudo, sabe? Assim, eu dava discipulado para batismo, cursos que tinha eu participava, porque eu queria realmente ser transformada. Participava dos encontros com Deus. E aí em 2000, o Gui, ele... Na verdade, desde 2014, quando eu voltei para a igreja, o Gui já gostava de mim. E aí ele já tentava ter alguma coisa comigo, mas eu não queria, por conta até da diferença de idade, né, que a gente tinha. E aí eu falava assim, não quero, aí ficava nisso. Só que ele tava ali. Aí ele começou a ir na célula que eu ia e se tornou meu melhor amigo. E aí foi nesse processo aí de quase 2 anos, né? E aí até que eu falei, um dia eu conversei com a minha pastora e minha pastora falou, Ju, amor é uma decisão, né? Não é um sentimento, é uma decisão. Então você decide. Aí eu falei, eu vou decidir dar uma chance pro Gui. Boa essa frase. Será que foi pra alguém essa frase? Tomar água, gente. E aí foi, assim, eu decidi, né? Porque assim, era uma pessoa que estava ali comigo já tinha 2 anos, né? Sendo meu melhor amigo, passando todos os processos ali comigo, né? E aí e através do nosso casamento foi onde Deus fez tudo, né? Porque o buquê veio porque eu estava noiva, né? Nossa, é verdade. Então, assim, se eu não estivesse noiva, eu não teria ido ver esse buquê para comprar. Então, assim, toda a Jufiore nasceu através do meu casamento, né? Então, foi através do meu posicionamento com Deus, né? Quando eu me posicionei com Deus, foi quando tudo mudou, tudo começou a acontecer, né? Então, é isso.
E hoje vocês continuam? Vocês vão pra igreja? Tudo certo? Sim, a gente vai na Igreja Cultura da Graça, Nossa, essa pastora era maravilhosa. A Salônica? pastora Salone. A gente trouxe ela. É. Aham. É verdade. Na primeira eu vi. temporada. É, Ela eu era vi. maravilhosa. A Salônica, ela e o pastor Guimarães, eles me acompanham desde 2009, que foi quando eu fui para Batista. Que foi nesse percurso que eu falei, né? Que eu fui para a igreja, depois eu saí, depois eu voltei em 2014. Então, assim, o pastor Guimarães, ele apresentou meus 2 filhos na igreja, eles fizeram meu casamento, né? Meu casamento, eu sempre falava assim, que eu queria um culto para o Senhor, que eu não queria eu não queria uma festa, só uma festa, né? Porque eu falo assim, nada contra quem faz, né? Mas igual, eu não bebo, não fumo. Então, assim, são coisas que eu acredito, né? Então, assim, eu falei, eu não quero que no meu casamento tenha. Meu pai falou que não ia vir no meu casamento. Eu falei, tudo bem, não venha. Só que eu prefiro agradar a Deus que agradar você, né? Então, assim, foi a minha escolha, né? Eu decidi honrar o Senhor. E aí, o meu casamento, eu falei que eu queria um culto ao Senhor. Então, teve dança, teve valsa maluca, eu contratei uma pessoa para ensaiar a gente, então a gente dançou, mas foi música cristã. Teve música o casamento inteiro, mas foi música cristã. Não teve bebida. E as pessoas que saíram dali falou, eu me senti como se fosse num culto. E foi o que eu queria mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu acho não, eu tenho certeza, vale a pena, né? A gente honrar o Senhor. Que Ele, com certeza, vai nos honrar também. Porque tem pessoas que, assim, quando chega na hora do casamento, como você falou, nada contra quem escolhe isso. Mas aí esquece de honrar o Senhor. Sim. Nesse momento que, assim, que eu acho que tem que ser voltado pra Ele, né? Você, quando cristão, né? E isso é verdade. E dá pra fazer um casamento saudável, né? Da Geo foi super gostoso e saudável também. E que glorifique o nome do Senhor, né? A nossa valsa maluca foi muito legal. A gente dançou uns 4 tipos de hits diferentes. E foi com música cristã. Nossa, legal. O meu único arrependimento foi de não ter filmado meu casamento. Você não filmou? Não, eu tenho só alguns vídeos curtos, assim, de convidados que filmaram. Mas foi meu único arrependimento. Nossa, muito bom. Ai, acabou minha pergunta. Acabou? Bom, eu acho que a minha também, não tem mais. E você tem mais Não, alguma? a minha pergunta foi da fábrica, que ela começou contando, né? Tem mais isso. alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você compartilhar com a gente? Nossa, foi bem... Gostei. Nossa, mais uma coisa. Uma coisa que eu vi, eu tava pesquisando um pouco sobre você. O seu nome não tem um Fiore, né? Não. É legal essa história. Então, quando foi para abrir a empresa, eu queria alguma coisa que remetesse a forminha. Só que daí, procurando forminha em inglês ou em outras línguas, não tinha muito sentido. Aí eu fui para flores, né? E aí Fiore é flores em italiano. Fiore, né? Eu falo Fiore, mas acho que o certo é falar Fiore. E aí eu coloquei Ju no meu nome e Fiore, que é flores em italiano. Se fosse flor, era Fiore. E aí flores é Fiore, com I no final. Nossa, E aí ficou. E pegou, né? Aí eu lembro que eu contratei uma pessoa para desenhar a logo, eu dei a ideia e assim, para mim ficou perfeito. Tanto é que eu nem não mudei até hoje, porque eu amei a logo. E só que todo mundo acha que é meu sobrenome. E aí, quando eu fui criar agora um novo Instagram, que eu queria já destinar esse Instagram para compartilhar um pouco mais da rotina de empreendedora e tal, porque é um dos meus planos também, né? Que além da empresa, eu quero começar a compartilhar também, né? Cotidiano, ajudar algumas pessoas também nessa questão de marketplace, que hoje a gente tem conta Platinum no Mercado Livre, a gente tem 2 contas também de vendedor indicado na Shopee, então eu quero começar a desenvolver isso. E aí eu falei, eu vou colocar Juliana Fiore, porque todo mundo acha que é, né? Então eu falei que é até mais fácil de encontrar. E é engraçado também, porque lá no comercial, todo mundo acha que tá falando com a Ju. Ninguém imagina, né? Porque quem chega agora no
no Instagram não sabe que é uma empresa com vários departamentos, né? E aí eu tô lá na sala com as meninas, aí no celular da Marcela, vendedora, Ju, aí fala alguma coisa. No celular da Thalita, Ju, no celular do pós-venda, Ju, no celular do Mercado Livre. Eu falo, é Ju em tudo quanto é lugar. No Instagram, elas acham sempre que tá falando comigo. Nossa, muito legal, né? Não imaginava, eu achava que era também o nome, parte do Eu nome. vi, eu acho que você fez um vídeo falando sobre isso. E aí eu vi esse vídeo e falei assim, Acho que não foi seu caso. Meu nome é Juliana Lopes Santana, e aí Vida agora por conta do meu esposo. Juliana Lopes Santana Vida. vida? Vida. Vida. Aí eu falei assim, gente, não tem nada a ver, meu Deus. Não, mas a gente vai colocar Ju Fiore, Mas é uma porque todo boa mundo conhece ideia. ela. Todo mundo conhece por Ju Fiore. Então. Aí eu acabei, tanto é que o pessoal salva o meu contato como Ju Fiore, lá na igreja, porque tem várias Julianas. Ah, é a Juliana Fiore. Então, assim, eu já deixei. Já acostumou, virou parte do nome já. Sim, gente, é Ju Fiore, tá tudo certo. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi muito bom. Obrigada, viu, por ter vindo. Você gostou? Opa, com certeza. Gente, eu amei esse episódio. Vocês? Gostei também. Foi uma conversa leve, assim, um café, né? Foi. Ai, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Eu só quero agradecer mesmo por vocês terem me convidado, né? Eu gosto de falar sobre a minha história, principalmente porque ela exalta o nome de Deus, né? Então, e eu tenho certeza que é inspiração também para outras pessoas, para outras mulheres, né? Porque eu comecei a empreender, hoje vou fazer 41, então eu tinha 32, 33 anos, né? Então nunca é tarde pra gente fazer nada na nossa vida, né? Então a gente tem que começar, né? Às vezes a gente fala, mas né, não sou mais novinha, né? Ah, mas não vou fazer faculdade porque eu já tenho tantos anos. Ah, mas não vou, né? Então assim, idade não é empecilho, filho não é empecilho, casamento não é empecilho. Então a gente tendo força de vontade, né? A gente consegue, né? Então não olhar para a dificuldade, olhar para o alvo, né? Porque a dificuldade vai ter. Sempre. Tem dia que eu acordo e eu falo assim, não, hoje vai ser um dia tranquilo. A primeira mensagem do celular já é uma bomba. Eu falo, vamos que vamos, né? Então é assim. E não tem pra quem você passar, né? Não tem. A gente resolve essa pra vir uma nova depois e tá tudo bem, né? Porque os funcionários ainda têm, ai, que não sei o que, vamos passar pra patroa, ela resolve. Aí a patroa não tem pra E quem uma coisa passar. muito importante também, cuidar da sua saúde física e mental, né? Tem que estar em dia, né? Não só a mental e não só a física, tem que estar todas alinhadas ali, né? Tanto a física quanto a mental, porque isso vai ajudar no processo, vai ajudar em tudo. Porque se você tá cuidando de você, se você tá em dia com você consegue cuidar dos seus, na sua casa. Você consegue ser uma profissional melhor, né? Uma dona de uma empresa melhor, trabalhar melhor, né? Então, acho que tudo começa em você. Então, se você tem que estar bem para as outras coisas fluírem, né? Como se fosse, tipo, várias fontes, assim, eu acho. Então, se você não tá bem, não tem como. Aí você já chega um cara fechado no trabalho, aí todo mundo, o clima já muda, aí dentro de casa já fica aquele clima ruim. Então, você tem que estar bem, tanto na cabeça quanto... Isso é verdade. Gente, obrigada mais uma vez. A gente amou te receber aqui. Que o Senhor continue a prosperar sua empresa, seus negócios. A gente vai deixar o arroba dela aqui, ó, gente, pra vocês irem lá seguir. Vale a pena. Giovana é cliente dela, gente. É verdade. E é isso, que o Senhor continue a abençoar a sua casa também. E que a gente possa ver várias lojas, né, aqui e fora do Brasil também, que vocês cresçam muito, né? E eu tenho certeza que é só o começo do que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua história, né? Então é isso, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, né? Por ter vindo com o coração aberto para contar a sua história. Que eu tenho certeza que alguém aí de casa se identificou e foi abençoado através da sua história e vai a partir de hoje, ok? Decide não parar no meio da dificuldade, que isso também é muito importante. Então é isso, né? Deixa um comentário do que você achou do episódio, né? E ir lá seguir a Ju Fiore, tá bom? Um beijo, tchau!